Olá, minha gente. Boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os meus comentários de 1 Coríntios, é o capítulo 8, e eu separei aqui alguns versículos, algumas coisas para a gente conversar sobre, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar lendo com vocês a parte B do primeiro versículo e o 2. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Então, Paulo fala aqui aos coríntios, porque os coríntios eles se orgulhavam do seu saber, eles se orgulhavam do seu conhecimento, e às vezes eles eram soberbos por causa disso, eles não cuidavam com o que faziam, com o que falavam, ou eles menosprezavam seus irmãos. Então, por isso que Paulo escreveu dessa forma, e isso também vale para nós hoje também. Nós não podemos, ser soberbos ou se achar melhor do que o outro, ou menosprezar o outro. Não, muito pelo contrário. Esse é o amor. A gente deve respeitar o outro, cuidar, proteger, né? Orar pelo outro, mas nunca menosprezar, né? E lembrando que a gente não pode, na verdade, a gente deve cuidar com a vaidade. A gente não pode se achar mais espiritual do que o outro. Não, né? Nós somos todos seres iguais ao Senhor, Ele nos fez iguais, cada um com seu dom diferente, cada um com da sua forma diferente, porque Ele nos fez únicos, mas todos para Ele, para o Senhor, nós somos iguais. Amém? Então, que sempre, que nosso estudo, que o nosso aprofundamento no Senhor, que o nosso conhecimento do Senhor, que o nosso conhecimento da palavra seja sempre baseado no amor. Eu quero finalizar essa parte lendo com vocês o verso 3, que eu acho que já coloca um belo ponto final nisso, que fala que, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, todos nós somos conhecidos por Ele. Amém? Glória a Deus por isso, né? Obrigada. Então, voltando, do verso 4 até o verso 5, Paulo fala que há muitos deuses, muitos senhores, fala sobre, os ídolos deste mundo, e eu achei muito interessante que, na verdade, não cabe a nós conhecermos, ou sabermos, ou nos aprofundarmos nisso. Cabe a nós nos aprofundarmos no Senhor, amarmos ao Senhor, glorificarmos a Ele. Porque ele fecha os 6 assim, para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas, e para quem há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem recebemos vida. Amém? Então é nisso que nós precisamos focar, é nisso que nós precisamos nos aprofundar, é nisso que nós precisamos dar importância. Amém? Então, o 7 ele fala assim, no entanto, nem todos sabem disso. Então, olha só, por isso que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar que, porque eu tenho muita sabedoria, eu vou menosprezar outra pessoa. Não. Desta forma, você e eu, nós precisamos cuidar com a soberba, com a vaidade. A gente não pode usar da nossa sabedoria para acusar o outro, para anular o outro, para fazer menosprezar o outro. Jamais isso pode acontecer, né? Nós não podemos ser soberbos. Por isso a gente pode voltar lá no verso 2. Assim: se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Então que a gente seja sábio e não tolo, né? Então vamos para frente. No verso 9 ele fala assim: contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Então, no 11 fala assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam, no 12, contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Então, Deus nos livre, de sermos pedra de tropeço para o nosso irmão. Deus nos livre de impedir alguém de conhecer a Jesus. Deus nos livre de sermos mau testemunho. Deus nos livre de fazer alguém pecar pelo nosso mau comportamento. Amém? Então, continuando o verso 13, ele fala assim:
Portanto, se aquilo que eu como faz meu irmão meu pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão pecar. Amém? Então, isso é muito importante, né? O nosso testemunho é muito importante para que a gente leve as pessoas a conhecerem a Cristo e não se afastar de Cristo. Amém? Eu quero ler com vocês o verso de Romanos, que fala assim, lá o capítulo 14, do 21 até o 23, ele fala assim: é melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considerem correto. Mas, se vocês têm dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então, que isso fique de alerta, que fique de conhecimento, que a gente sempre, né? A palavra de Deus, ela é clara e ela fala para nós tudo o que a gente precisa. Amém? Então, terminando, que a gente nunca canse de pedir ao Senhor a sabedoria dos céus, que faz com que a gente conheça cada vez mais a Deus. E isso vai nos trazer completa plenitude, completa alegria, amor. Amém? Então, esses são os meus comentários de hoje. Eu espero ter ajudado vocês na leitura, na compreensão do texto. Até o próximo capítulo. Um beijo. Tchau.